Graças e paz da parte de Jesus para você, para sua casa, para sua família. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2021, estamos aqui juntos para mais uma devocional baseada nos estudos do Pão Diário. E hoje o tema é Orando e Crescendo, baseado no capítulo 4 de Jonas, que eu quero ler com você. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, ao qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: É acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: É justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: Tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos outros animais? Então, hoje o texto, a devocional, é sobre Jonas. Deus chamou Jonas para ser profeta em Nínive. Ele vai e foge para Tarsis. No meio do caminho, um navio começa a afundar e as pessoas lançam sorte, cai sobre Jonas, e Jonas é jogado ao mar. É engolido por um grande peixe, passa 3 dias lá, é vomitado na praia, e aí ele vai e obedece a Deus indo para Nínive. Quando chega aqui no capítulo 4, ele está reclamando com Deus, dizendo assim: Senhor, eu não queria ir para Nínive, porque eu sei que o Senhor é bondoso, misericordioso, o Senhor ia perdoar o povo de Nínive. Dizem que o povo de Nínive era muito violento. Mas aí Deus mostra para Jonas que, apesar de ele ter sido um profeta, apesar de ele ser um homem de Deus, ele ainda faltava crescer muito diante do Pai. Faltava amadurecer muito espiritualmente. E aí Deus provou para ele como? Ele foi para o oriente da cidade, esperar o que ia acontecer com a cidade. Acabou dormindo, e nisso que ele dormiu, Deus fez nascer uma aboboreira que fez sombra para ele. Ele ficou muito feliz, ficou muito contente. E aí, Deus, na mesma velocidade que Deus fez crescer uma aboboreira, Deus fez também perecer. Então, no dia para a noite, tinha uma aboboreira, no outro dia já não tinha mais. E aí ele pede para morrer de novo, em solidariedade àquela aboboreira. Porém, Deus fala para ele: Olha, tem alguma coisa errada aí. Porque você pede compaixão, você quer compaixão pela aboboreira, mas você não quer ter compaixão pela cidade onde tem mais de 120 mil homens que estão perdidos sem Deus. Então, como é que a gente vive nessa situação? A gente tem que orar e crescer. A oração, ela não muda Deus. A oração, ela transforma a gente. E nesse contato real e direto com o Pai, Ele vai nos moldando à sua maneira. E às vezes Deus nos permite situações para que a situação, não que a situação mude, mas para que a gente seja transformado, que a gente seja melhorado, que a gente seja mudado de acordo com a sua vontade. Jonas estava com pena da aboboreira, mas não estava com compaixão pela cidade de Nínive. E a oração fez com que ele mudasse, ou o início dessa oração fez com que ele começasse um processo de mudança, para que ele pudesse entender que as pessoas, elas são muito mais importantes do que as coisas. Mas como é que eu chego nesse nível? Orando, e vou crescendo, vou amadurecendo espiritualmente, vou me conectando mais com Deus, vou experimentando mais de Deus. Então, como é que eu cresço na minha vida espiritual? Como é que eu cresço na minha vida com Deus? Com oração.
Essa oração vai fazer com que você entenda as razões de Deus, que você entenda o agir de Deus, ou que às vezes você nem entenda, mas que você confie no agir dele para a sua vida. Amém? Então, vamos orar? Pai, abençoe essas pessoas que estão vendo esse vídeo, que elas sejam impactadas e que elas jamais percam o prazer de estar falando contigo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz e até amanhã. Deus abençoe a todos. Um abraço.